Vamos para o cálculo de rescisão pela empresa, iniciativa da empresa, com motivo de justa causa. Ok? É a rescisão mais rara que acontece, né? Mas acontece. E aí eu quero colocar aqui embaixo aqui só um lembrete do que a gente está falando, né? A rescisão por justa causa é quando o empregado comete alguns dos atos relatados no artigo 482 da CLT, que enquadra ele como um infrator com um nível de gravidade elevado, e por isso a empresa o dispensa, enquadrando em uma dessas possibilidades aqui. A gente não vai entrar aqui nos detalhes dos motivos, né? Mas depois você pode olhar quais são aqui os motivos que enquadram um empregado a ser demitido por justa causa. E, em relação aos seus direitos, ele perde os seus direitos como aviso prévio, 13º salário proporcional, as férias proporcionais, o saque da FGTS, multa de 40%, seguro-desemprego, ou seja, o que sobra para ele é o saldo de salário e as férias indenizadas, férias vencidas, tá? Que são direitos adquiridos, ou seja, ele trabalhou aquele dia e tem direito, e ele alcançou um período aquisitivo trabalhado, é um direito adquirido, ele tem direito a receber, ok? Então, vamos considerar aqui uma admissão 2 de 1 de 2023, demissão 1 de 3 de 2024. Então, ele tem uma férias vencidas aqui, de 2 do 1 a de 2 do 1 a 1 do 1, de 23 a 24 ele tem um período aquisitivo, então ele tem férias vencidas. E aqui ele tem proporcionais, tá? Essas proporcionais ele perdeu, tanto as férias quanto o 13º, por causa do tipo de demissão. Então, o que sobrou para ele foi apenas um dia de salário e as férias indenizadas na rescisão. Então, as férias, né, na rescisão são consideradas como férias indenizadas, né? Pode ser vencidas ou proporcionais. E aí o cálculo é aquele cálculo que a gente já sabe, né? Salário, divide 30, multiplica o número de referência, que foi o dia primeiro que ele foi demitido. Férias vencidas são as férias integrais, né? Então, ele tem salário divide 12 multiplica pelo número de referência, que são 12 avos, né? Férias vencidas, então período aquisitivo são 12 meses. E o terço constitucional, que é as férias dividido por 3. Então, ele tem aqui provento de 4.000, colocamos aqui padrão, os descontos de um dia aqui de refeição e vale transporte, lembrando que esses valores são fictícios. O valor do INSS que ele vai ser descontado é apenas sobre a base do saldo de salário, ok? Então, a gente tem as bases aqui embaixo. Então, o FGTS é 100, INSS é 100, imposto de renda é 100. O imposto de renda está isento, para FGTS é 100, mas ele não tem guia de FGTS rescisório, né? Para o INSS é 100. Então, 100 cai naquela continha que a gente já fez em um dos casos aí anteriores. R$ 100, tabela é de 7,5%, que é a primeira tabela. Não tem parcela a deduzir, então o valor a descontar é R$ 7,50, que é o valor que está aqui. Ok? Aqui embaixo a gente tem um histórico, considerei pelo tempo de trabalho vezes 8%, então aqui a gente tem 14 meses vezes 8%. Aqui o valor da guia, que vai na guia mensal, em virtude de ele não ter guia rescisória. Então ele teria um montante desse valor, não tem aplicação de multa de 40%. Então o valor da guia é 8%, e aí ficou aqui, na verdade, um saldo que vai ficar para ele retido na caixa, que ele vai poder sacar dentro daquelas condições especiais que eu falei na última aula, vai ser 3.368. Então, essa é a demissão por justa causa. Não tem muito o que avaliar, né? O ponto que a gente traz aqui na demissão por justa causa é o devido enquadramento no artigo 482,
que é o que normalmente se discute, vai para a justiça, tem pedido de reintegração, tem uma série de questões para que o empregado tenta fazer a reversão. Então, antes de fazer a aplicação de uma justa causa, é importante que se atente a todos as alíneas que tem aqui em decorrente do artigo 482, que isso aqui é o que vai balizar efetivamente o enquadramento do empregado. Okay? Quanto aos direitos, a gente já viu que só sobra mesmo saldo de salário e férias vencidas quando ele tem, então não tem muito o que fazer. Férias vencidas, indenizadas, não tem incidência nenhuma, então não tem aplicação de encargos aqui em cima. Então, essa é a aula para a gente calcular as verbas rescisórias para fins de demissão por justa causa.